Nosso bom dia, mais uma manhã juntos aqui no canal Transformando o Mundo através do conhecimento. Hoje, 13 de maio, dia do zootecnista, dia do automóvel, dia da fraternidade brasileira e dia da abolição da escravatura. Como nós temos nosso intuito de trazer informação pequena, não é algo tão grande, amplo, mas é uma pequena informação e através dessa pequena informação fazer com que você mergulhe cada dia mais no conhecimento para que possamos juntos crescer e evoluir. Eu tenho certeza que hoje esse tema vai te chamar a atenção a você entender a nossa proposta e poder buscar mais e mais informações. Hoje, como nós estamos falando aqui, que é o dia da abolição da escravatura, e a gente sempre faz uma menção de uma comemoração, de uma homenagem do dia com a Bíblia Sagrada, nós queremos justamente falar sobre isso. Escravidão. Escravidão que conhecemos hoje por uma coisa e muitas vezes por aquilo que nós conhecemos ou entendemos que é o significado dessa palavra, nós às vezes atribuímos também naquilo que nós lemos na palavra de Deus. E aí aonde está o engano, porque nem sempre e na sua maioria das vezes os significados das palavras são a mesma coisa. Por isso a importância de um estudo mais aprofundado, de um estudo mais sistemático, de podermos compreender o contexto para que não venhamos fazer uma má interpretação. E o que pode acontecer se eu fazer uma má interpretação? Justamente eu vou entender a Bíblia de uma forma errada e não vou ser abençoado por Deus porque não estou seguindo de uma forma correta ou acreditando naquilo que verdadeiramente ela é. Então, quando se fala de escravidão e dentro do nosso contexto histórico, aqui do Brasil, nós vemos um momento que portugueses chegam no Brasil. Observo agora alguns índios que aqui estavam, começam agora a tomar essas terras desses indígenas, começa agora uma grande matança, um grande conflito ali, trazem agora também negros, trazem depois também outros povos mas dos negros agora, dado também como os povos primitivos, porque quando o português, o europeu, que já estava um pouco mais evoluído em termos de cidades, já com algumas indústrias, e eles chegam no Brasil, vê um povo vivendo na sua simplicidade. Eles olham para estes ali e dizem que esses são o quê? Povos primitivos. Estão lá na África e vê também agora o negro lá vivendo na sua simplicidade, sua maneira de ser, do seu jeito de ser, e dizem que são o quê? Povos primitivos. E agora o português entende que ele, como é o homem civilizado, ele vem agora achando que tem o direito de poder estar agora escravizando, ou oprimindo estes ali que são primitivos. E aí a gente vê todo o contexto da história, tudo aquilo que ocorreu, tantas mortes que ocorreram, tanto no trajeto da África até o Brasil e até pelas condições que estes moravam e habitavam. Você vê assim, que coisa horrível, coisas lastimáveis que acontecia. Tem muitos que têm vergonha do que ocorreu, do que aconteceu. Aí quando você pega tudo isso, interessante que ainda hoje acontece escravidão e muitas vezes de outras formas, mas são no mundo mais ou menos aí 27 milhões ainda de pessoas que vivem dentro da escravidão. Tanto na escravidão referente a trabalhos forçados, como a gente costuma muito ver de vez em quando aí aqui no nosso Brasil, descobertas de algumas fazendas e que pessoas estão ali nos grandes trabalhos forçados ali de uma forma muito precária, como a escravidão também sexual e outras mais. Mas olhando para essa expressão escravidão e entendendo o que é isso, quando eu vou ler a Bíblia, eu falo, opa, calma aí, como é que Deus aprova ou permite a escravidão? E aí é onde eu quero que você possa compreender que a escravidão que nós entendemos hoje como história do Brasil não tem nada a ver
com a escravidão que a Bíblia vem relatar naquela época que ocorria tudo isso. Primeiro que a gente observa que aqui a escravidão é por cor, é por raça, como se diz. Apesar de que nós não usamos mais a linguagem raça, mas sim etnia, porque entendemos que todos os homens vieram de um mesmo tronco, tanto negro, branco, amarelo, todos vieram do mesmo tronco. Baseado dentro disso, não existe diferenças. Não é porque eu sou branco, eu sou preto, eu sou mais inteligente ou melhor do que o outro. Isso aí vai ser pelas questões das capacidades, lógico, mentais, físicas, como também as oportunidades que assim são dadas para cada um. A gente observa que, infelizmente, na sua grande maioria da massa negra, moram em regiões precárias, periferias, aonde muitas e muitas das nossas políticas públicas não alcançam esses lugares. E quando alcançam, é numa situação muito precária, como a gente vê em muitas escolas. Se trabalhássemos desde o início da educação infantil, em todos os lugares, numa igualdade no Brasil, a gente não veria essas diferenças. Mas, infelizmente, estamos lutando, buscando, acreditamos que pode melhorar, mas é uma longa caminhada a seguir. Fora aqueles que ainda acreditam, e aí tudo uma herança que veio lá de trás, de que a cor vai dizer se eu sou melhor ou não do que o outro. Quantas vezes a gente assiste aí, infelizmente, de alguém chamar o negro de macaco, ficar jogando banana, achando que, porque eu sou branco, eu sou melhor do que o outro, eu sou mais inteligente do que o outro, e não tem nada a ver com isso. Todos nós viemos do mesmo tronco, todos nós viemos do mesmo ser humano, e baseado dentro disso, não haveria de forma alguma como a gente pudesse ser diferente. Existe sim uma diferença física, e isso, um é alto, outro é baixo, um pouquinho mais cheinho, um pouquinho mais magrinho, então tem os traços, a gente observa em cada nação, a gente observa ali traços diferentes, mas todos nós somos seres humanos, todos nós somos criaturas de Deus, todos nós viemos do mesmo tronco. A escravidão na Bíblia, ela é uma coisa assim bem diferente, como já falei, do que a gente entende. A gente observa que nos tempos bíblicos, algumas pessoas vendiam a si próprio justamente para pagar algumas dívidas, e por isso que se tornavam-se escravos. Então, dentro desse contexto, a lei de Deus ela veio justamente para diferenciar daquilo que existia de outras nações. Por exemplo, nós vemos que Deus fez uma promessa a um homem chamado Abrão, Gênesis capítulo 12. Abrão teve um filho chamado Isaac. Deus reforça a promessa. Isaac teve um filho chamado Jacó. E esse filho chamado Jacó agora tem um nome transformado, mudado para Israel, que é justamente o momento que ele tem um encontro com Deus. Israel, que agora tem um filho chamado José. Lógico que tinha outros filhos mais, então só estamos pontuando aqui os principais. José, que foi o grande governador do Egito e que foi vendido pelos seus irmãos. Veja só, José estava junto com os seus irmãos, mas os seus irmãos, não satisfeitos com os sonhos que José tinha, com a visão que ele tinha, porque Deus tinha o escolhido e chamado para um propósito, eles revoltados, jogam ele dentro de um buraco, de uma cisterna, e alguns queriam matar, outros falaram, não vamos fazer tal coisa porque é nosso sangue. Estávamos passando alguns mercadores e queriam rumo ao Egito. Eles pegam e vendem José por 30 moedas. Entenda, um homem livre agora se torna o quê? Escravo. Ele foi vendido e Deus condenava, essa prática. A lei, que depois Deus determina lá por Moisés, vem condenar esse tipo de prática, de você sequestrar alguém e vender este como escravo. Então, José foi vendido e agora está lá na casa de Potifar como escravo. Mas também tinha
aqueles que faziam dívidas no seu dia a dia, como no comum de hoje. Às vezes você compra uma coisa, de repente o trabalho não consegue você receber, foi mandado embora, tem N motivos de você, de repente, adquirir dívidas e você agora tem que pagar, né? E naquela época, uma das formas de pagar era você estar vendendo a si próprio para ser escravo, até porque isso dava uma oportunidade para aquele que estava se vendendo, para que pudesse ali suprir necessidades que ele tinha ali juntamente com o seu senhor. Ele pagava a dívida e também estava ali podendo ter recursos que ele estava ali precisando. A gente vê uma parte também que era muito comum naquela época, e um texto bíblico vem dizer, de uma mulher que agora perde o seu esposo. E eles tinham uma dívida, tinham contraído ali uma dívida, e naquele momento ali, ela entra em desespero, porque ela tinha 2 filhos, e se os cobradores viessem até a casa dela, e ela não tivesse recursos para pagar aquela dívida, os seus filhos seriam levados ali para que pudesse estar quitando aquela dívida, seriam escravos para pagar. Infelizmente, né, e isso, ser humano é terrível, né? Infelizmente, aqueles cobradores não iriam fazer com que aqueles viessem estar ali trabalhando por um determinado só período e já iam libertá-los. Não, eles muitas vezes teriam que trabalhar por uma vida toda para que pudesse pagar a tal dívida. E olha aqui também, a gente vai observar que a lei de Moisés, ela vem se referir sobre isso. O homem trabalharia 6 anos, no 7º ano trabalharia e depois estava livre também da escravidão. Mas a gente observa que aquela mulher, ao perceber aquilo ali, ela vai até ao mestre, que era um profeta, né, ao mestre do seu marido. E ela chega perto daquele profeta, lógico que eu vou falar em outras palavras, para ser mais entendível. Ela chega e fala assim, olha meu senhor, o meu esposo era teu servo, estava te seguindo, estava aqui juntamente aprendendo com você, contigo, né, com o senhor, melhor dizendo, porém, ele faleceu e nós tínhamos umas dívidas, e agora os cobradores vieram e eu não tenho nada, e eles vão pagar aqui, vão querer, melhor dizendo, levar os meus filhos, como pagamento ali dessa dívida, e ele era fiel a ti, ele te servia. Naquele momento, aquele profeta olha para aquela mulher e pergunta, o que você tem em casa? Ela diz, olha, só um pouquinho de azeite numa botija. Ele fala, então tá bom, então você vai para sua casa, pede emprestado com a vizinhança vasilhas, não poucas, mas muitas, coloca tudo dentro da sua casa, fecha a porta e despeja com aquela vasilha que você tem o azeite, despeja ali na botija o azeite nas demais. Olha, naquele momento ela poderia questionar muito bem, porque ela só tinha um pouquinho, para que ela ia pegar um monte de azeite, ou melhor, um monte de vasilhas, uma vez que o que ela tinha era coisa pequena. Porém, a gente observa que ela não vai questionar com aquele profeta, até porque eu acredito que ela já deveria ter ouvido muitas coisas pelo seu esposo, daquilo que ele viu que ocorreu e aconteceu na vida daquele profeta. Ela segue aquela orientação e ela vai, né, e pega todas as vasilhas que lhe emprestam, fecha a porta e começa. Ela deita ali aquela botija e vai enchendo uma vasilha, enche a segunda, enche a terceira, enche a quarta e vai enchendo. Até que se encheu todas as vasilhas, cessou aquele milagre, porque não tinha como multiplicar mais, porque não tinha mais vasilha. Ela agora volta ali para aquele homem e fala assim, olha, fiz conforme tu me falastes. E o que eu vou fazer agora? Ele diz, venda tudo, paga a dívida e sobreviva do restante. Olha que coisa maravilhosa. Deus cuidando dos seus. Deus fazendo com que ela suprisse a necessidade daquele momento, que era pagar a dívida e não ter os seus filhos como escravos. E agora também Deus sabendo do amanhã e que ela poderia, de repentemente, contrair uma outra dívida, porque ela teria que comer, ela teria que comprar algumas coisas. E agora, sem o esposo, ela iria voltar com dívida. Deus proporciona para o momento agora para ela, para que ela pudesse agora ter recursos para sobreviver ali por um bom longo de tempo.
Então a gente observa ali, e a Bíblia ela vem mostrar Deus sempre preocupado com o ser humano, mesmo dentro de toda uma cultura que se existia ali, Deus sempre dando essas orientações. Então, existia alguns que eram escravos, mas não da maneira que a gente vê nos dias atuais. Aqueles que chegavam àquela posição tinham direitos, porque Deus assim determinava. Deus proporcionava para ele direitos iguais. Alguns não tinham recursos, não tinham condições, mas chegavam em determinado momento, como a lei dizia, tinham direito à liberdade. Poderiam ser perdoados ali pelas suas dívidas. E a gente vê também isso no Novo Testamento, quando Paulo escreve uma carta a um companheiro dele chamado Filemon. Filemon, ele teve um dos seus escravos que fugiu. E era, algo muito grave um acontecimento como esse, dentro da cultura judaica. E aí nós observamos que Paulo, nesse momento ali da sua trajetória, da sua vida, ele agora, em um momento de pregação, esse escravo que se chama Onésimo se converte. E Paulo tem este agora como filho, e sabendo da história de Onésimo, porque Onésimo vai contar para ele o que ele fez, o que tinha feito, aquela coisa toda, Paulo fala agora, olha, você vai retornar, só que calma aí, eu vou escrever uma carta ali para Filemon, para que ele possa te receber, para que ele possa não te ver mais ali como alguém que deve-lhe ali uma certa quantia, mas que ele possa te receber como um irmão em Cristo. E aí ele escreve a carta, e eu quero só ler uma parte que diz assim, porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que se retivesses para sempre, não já como servo, antes, mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Então vemos aqui Paulo escrevendo esta carta, direcionado a Filemon e pedindo para que este pudesse receber Onésimo, e não recebesse mais como escravo, mas recebesse mais ali como irmão. Então a gente observa, eu quero que você possa se aprofundar mais dentro disso e entender que nem sempre quando você lê uma palavra na Bíblia Sagrada, ela vai ter o mesmo significado nos nossos dias atuais. Eu preciso entender e compreender todo esse contexto. Nunca Deus aprovou ao que a gente está vendo nos nossos dias de hoje. Essa humilhação, essa forma de menosprezar, de desprezar as pessoas, de querer achar que você é maior, ou melhor do que os outros. Não. Deus sempre nos trata com igualdade. Somos iguais. Somos diferentes, sim, fisicamente. Mas quando Deus olha lá do alto, todos nós somos iguais. Não há rico, não há pobre, não há negro, não há branco, não há um empresário, não há um empregado, meu querido, não há aquele que é o doutor graduado e nem muito menos aquele analfabeto. Todos nós somos iguais. Nós é que fazemos essas acepções. Nós é que nos distanciamos. Nós é que formamos os nossos grupos e nos separamos. Nós é que achamos que somos mais do que o outro. Mas a Bíblia vem nos dizer que devemos olhar para o nosso próximo e vê-lo superior a nós. O que quer dizer isso? Que eu possa estar sempre entendendo que aquele que ali está, eu posso aprender com ele, ele tem algo para me oferecer e também eu estou aqui para servi-lo. Esse foi o grande exemplo de Cristo para nossas vidas. Sempre proporcionar serviço, estar de prontidão, estar servindo alguém, e assim devemos fazer. Então que você possa, nessa manhã, guardar essa palavra e pesquisar um pouco mais, se aprofunde um pouco mais, compreenda cada dia mais aquilo que Deus tem para cada um de nós. Não venha ficar aí somente na superficialidade das coisas, não, mergulhe cada dia mais, porque quanto mais você mergulha, mais você conhece, mais você cresce
mais você evolui e mais você vai poder estar o quê? Mudando e revolucionando aonde você está. Que venha Deus nos abençoar grandemente e até amanhã, se Deus assim nos permitir.